42, aliás, verso 40, nós vamos ler o contexto. E eu quero que você fique atento ao que Deus tem para nos dizer. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias lhe ordenou: prenda agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. O povo os prendeu. Elias fê-los descer para próximo do riacho de Quizon, e lá os degolou a todos. Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer, beber, porque já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Diga a todos: porque já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se e inclinou-se. Ele fez o quê? Inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Lê de novo o verso 42. Enquanto Acabe caminhava para o seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Amém? Feche os teus olhos, Pai, fala conosco nesta manhã, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Fala com a tua igreja, para que nós possamos aprender e para que nós possamos colocar em prática aquilo que nos dará êxito na oração. E para que, através desse aprendizado, ao qual o teu Espírito nos liberou nesta manhã, nós possamos todos ainda esse mês sermos abençoados em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode se assentar, desocupa suas mãos, aplauda o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Nós conhecemos essa história em que foi feito um desafio. O que foi feito aqui? Um desafio entre um profeta de Deus e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. São 850 profetas. E Elias, ele dá um recado a Acabe e fala para Acabe assim: olha, hoje eu quero mostrar que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. O profeta Elias, a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito de Deus. E após ele veio o profeta Eliseu também, cheio do Espírito de Deus. É uma história muito longa, mas hoje o que Deus liberou para nós é esta passagem. Eu queria mostrar para vocês o que aconteceu ali naquele dia. O profeta Elias subiu para o Monte Carmelo e ele foi fazer um desafio contra os profetas de Baal. Amados, os profetas de Baal, eles operavam debaixo de um espírito de engano. Eles eram os profetas que comiam na mesa de Jezabel. E a palavra de Deus diz que Jezabel era uma mulher enganadora, perversa, uma mulher que fazia a obra de Satanás. A Bíblia diz que ela perseguiu e matou os profetas do Senhor. Amém? Ela fez o quê? Quando nós estamos sendo perseguidos e mortos, nós ficamos atemorizados. Se nós não temos o Espírito de Deus, nós vamos desanimar, vamos nos abater. Quando eu falo de perseguição, a gente não está falando de perseguição somente física, ou perseguição litúrgica, ou perseguição religiosa. Nós estamos falando no modo geral. A Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, ele anda ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. Então, se nós temos medo de Satanás, a tendência é parar. A perseguição nos faz parar.
Mas a resposta à perseguição mais ainda nos faz parar. Porque quando estamos perseguidos, o inimigo se levanta, as guerras estão grandes, mas se nós temos Deus, nós damos uma resposta para o inimigo. Amém? Amém? Mas se nós não temos a confiança em Deus, nós não damos resposta para o inimigo. O inimigo sem resposta, ele vai progredir contra a igreja. Então toda vez que o inimigo se levanta, a igreja tem que progredir contra o inimigo. Eu vou repetir para você segurar isso na sua vida. Toda vez que o inimigo se levanta, você tem que se manifestar no poder de Deus, senão ele te abate, ele te derruba, ele entra dentro da sua casa e acaba com a sua família. Então, se o inimigo se levantou, não é hora de você parar. Se o inimigo se levantou, não é hora de você deixar de vir no culto. Se o inimigo se levantou, não é hora de você parar de jejuar. Se o inimigo se levantou, não é hora de você dar a resposta dizendo: eu estou desanimado, eu estou fraco, pastor, vou parar de orar. Se o inimigo se levantou, é aí que você, com a sua pouca força, você tem que se levantar contra ele. Amém? A Bíblia diz assim: a vossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta, ou seja, quem tem luta, diga glória a Deus. Pastor, eu estou na luta. Você sempre está na luta. Desde o dia que você aceitou Jesus, desde o dia que você batizou nas águas, você está numa luta. Você está numa guerra constante. O inimigo se levanta 25 horas para te derrubar, só que ele é derrotado 26 horas. A Bíblia diz que se ele vem por um caminho, ele foge por 7. Mas o segredo da vitória é quando nós nos opomos ao inimigo. O segredo da vitória é quando nós nos levantamos contra ele. E quando que o cristão se levanta contra o inimigo? Como que o cristão se levanta contra o inimigo? A nossa luta é contra espíritos. A nossa luta é contra espíritos invisíveis. As nossas batalhas é contra principado e potestade. A Bíblia diz que eles estão nas regiões celestiais. Mas nós nunca conseguimos olhar para o céu e ver eles fisicamente. Nós não conseguimos ver. Mas a Bíblia diz que se nós revertir das armaduras de Deus, se nós tiver o capacete da salvação, ou seja, não ter dúvida de que você é salvo, não ter dúvida de que você tem um Deus que te salva, não ter dúvida de que você tem um Deus que opera milagres ao seu favor. A Bíblia diz que nós temos que estar revestidos da couraça da justiça, aquilo que tampa o nosso peito, aquilo que cobre o nosso coração. A Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a agir, amados, contra o profeta Elias. Eles levantaram por volta de 5 a 6 horas da manhã e começaram a clamar pelo Deus deles. E ele começou a clamar e clamar e clamar, e Baal não respondia, porque o desafio é o Deus que responder primeiro com fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Irmãos, quando há um desafio contra o nome do Senhor, o inimigo não consegue agir. Eu vou repetir, porque muitas das vezes quando a gente fala essa frase, você deixa passar desapercebido e não pega o que Deus mandou entregar. Quando há um desafio contra a obra de Deus, a vida de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, o diabo não vai conseguir agir. Se uma pessoa te mandou uma mensagem dizendo assim: eu vou derrotar você, eu vou destruir a sua vida, eu vou fazer trabalho contra a sua família e vou te desafiar. E se você falar assim: mas eu sou crente, eu tenho um Deus, eu sou servo de Deus, mas eu estou protegido, estou debaixo do esconderijo do Altíssimo. Deus está falando para você: estou debaixo do esconderijo do Altíssimo. Se o inimigo falasse: mas eu te venço, mas você falar: você não me vence, porque você vem a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos.
Se o inimigo falar assim, olha, você acha que eu sou algum cão para você me jogar pedra, mas se você se levantar e falar assim, olha, você pode vir até com espada, até com foice, até com um tipo de ferramenta que você tem, até com trabalhos, até com maldição, até com palavras, até com praguejamentos, mas eu vou a ti pela palavra de Deus, eu vou a ti em nome de Jesus, eu estou embasado na palavra de Deus, estou no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Esse é o capacete da salvação, essa é a couraça da justiça. O inimigo fala para atingir seu coração, o inimigo fala para entrar na sua mente, porque ele sabe que se entrar no seu coração e entrar na sua mente, você não tem mente nem coração para glorificar a Deus, mas se ainda sobrou coração e mente para glorificar o nome do Senhor, você pode levantar sua mão e dizer: eu sou mais que vencedor, eu já sou vencedor, a vitória foi na cruz, foi lá no passado, e hoje no presente eu estou desfrutando de uma vitória contínua, que o inimigo não tem autoridade para vencer. O inimigo não tem autoridade para vencer um crente posicionado em Deus. O profeta Elias falou assim: olha, então vamos fazer o seguinte, já que vocês são muitos, muitos profetas, porque, irmãos, números não significa nada. Deus não trabalha com números. Deus, ele é um só. E toda autoridade vem das mãos do Senhor. Mas nós somos muitos. Já que vocês é muito, então faz seu desafio primeiro. Adora o seu Deus. Aí a Bíblia diz que eles começaram de manhã e começaram, e clamaram, em cima do Monte Carmelo. Você pode subir por um monte, mas pode subir com a motivação errada. Mas se você sobe com a motivação certa, você não tem pressa para voltar. Deixa o inimigo agir. E ele está ali fazendo desafio. Ah, Baal, nós rogamos a ti para que você mande fogo e prova que você é Deus. Porque Baal, irmãos, ele prova que é Deus na vida do ímpio. Satanás, ele opera na vida do ímpio, ele dá dinheiro, ele dá prosperidade. O diabo, ele opera na vida do ímpio, até cura o diabo faz na vida do ímpio. Por meio de simpatias, por meio de trabalho, por meio de tantas outras coisas. O inimigo é um espírito enganador. Nem tudo que você acha que é bênção vem de Deus. Nem tudo que você acha que vem de Deus é de Deus de fato. Pode ser obra do inimigo, pode ser prato do diabo. Nem tudo que reluz é ouro. Não é isso? E o inimigo, ele é enganador. E muitos se tornaram profetas de Baal porque não conhecem a Deus. Muitos se tornam profetas de Baal por não conhecer o Senhor. E por não conhecer o Senhor, acha que o fogo está caindo do céu e vem da parte do Senhor. Mas Baal já enganou ele a vida toda e agora ele está clamando: ó Baal, manda fogo. Ó Baal, faz milagre. Prova, Baal, que você é Deus. Mas diante de um desafio com o verdadeiro Deus, nem Baal tem poder. Diante de um desafio do verdadeiro Deus, nem Baal tem autoridade. O diabo não tem autoridade diante de um culto feito ao Senhor. Eu vou entregar isso para você. Quando você levanta um culto para Deus, olha só para você ver, olha como que o inimigo tenta desestabilizar o crente. Você acorda 3 horas da manhã e vai orar. Você sente calafrio. O celular toca, você sente medo, você sente opressão, parece que tem alguém te observando. Se você não conhece o seu Deus, você levanta da sua adoração. Mas se você conhece o seu Deus, você permanece de joelho. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Se você conhece o seu Deus, o inimigo não vai permanecer te amedrontando. Ele envia várias coisas, várias situações. Hoje eu estava vindo para o curso de teologia, bati na chave do carro. O carro não ligou.
Não ligou o painel, não ligou nada. Quando a gente vê isso, é bateria, é tanto de outro sistema que tem. Na hora que ligou, o painel não funcionou o carro. Eu ia aplicar a prova, não dava tempo de pegar o Uber. Já estava faltando 10 minutos. E eu não vou chegar atrasado. Liguei, bati de novo e nada. Liguei, bati de novo e nada. Saí de dentro do carro e falei com Deus, se o Senhor não consertar esse carro, eu vou a pé. E o Senhor sabe que eu vou. E voltei, bati a chave e o carro funcionou. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a quarta vez, é várias vezes que isso aconteceu. Porque o mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus da nossa vida. E se não acontecer, pastor, eu venho a pé, porque Deus não muda nada se a minha vida muda. Deus não muda se o meu carro quebra, Deus não muda se a minha vida está difícil, Deus não deixa de ser Deus só porque o crente está passando por luta, só porque o crente não tem condição para pegar Uber, só porque o crente não tem condição para pegar ônibus. Deus não deixa de ser Deus, Ele continua sendo Deus, continua sendo adorado, continua sendo cultuado, porque Ele continua sendo. E é esse Deus que no dia certo, na hora certa, Ele há de se revelar. É esse Deus que no dia certo, na hora certa, Ele há de se revelar. É o mesmo Deus que no dia certo e na hora certa, Ele há de se manifestar. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Se você crê de verdade, você vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei até no dia 31 de agosto. Vai vir uma grande vitória sobre esse lugar. Até o dia 31 de agosto vai vir uma grande bonança, vai ter testemunho, vai ter pessoas dando glória a Deus pela vitória, porque eu vejo uma pequena nuvem. É uma pequena nuvem, mas é um grande sinal. É uma pequena nuvem, mas é um sinal de que Deus vai derramar uma grande vitória. Quando antecede a sua bênção, o inimigo se levanta. Nos dias que está próximo de você receber algo. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, e não é a quarta vez, pastora Hélida. Não é a primeira, nem a segunda, e nem a terceira, e nem a quarta. Toda vez que Deus vai entregar algo grande, primeiro Ele prepara o seu coração, e primeiro Ele prepara a sua mente. Ele blinda o seu coração, para mostrar que não é Baal que derrama fogo na sua vida, para mostrar que não é o diabo que te dá as bênçãos, para mostrar que afastar do culto não é solução, para mostrar que afastar da adoração não vai resolver o seu problema, para mostrar que trocar a igreja por serviço não é de Deus, para mostrar que Ele continua sendo Deus e que Ele tem que ser adorado. Mas se você entender isso, você já é mais que vencedor. Quem entende, diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia vai mostrar. Baal não respondia de jeito nenhum. Baal não queria responder, por quê? Uma, que ele não é Deus. Segundo, que diante de Deus ele não tem força para fazer nada. O diabo pode se levantar contra qualquer um, menos contra os servos do Senhor. E se você sabe, pastor, mas se o diabo não pode se levantar contra mim, por que essa luta toda? Irmão, se o diabo pudesse levantar contra você, ele não mandava uma lutinha sozinha, não, ele matava você. A Bíblia diz que ele anda rugindo como um leão, procurando aquele que possa tragar. Então por que essa luta toda que eu passo? Você está debaixo da mão de Deus ou debaixo da mão do diabo? Vou perguntar de novo, você ficou com dúvida. Você está debaixo da mão de Deus ou debaixo da mão do diabo? A Bíblia diz que Deus não envia nenhuma luta acima daquilo que você pode suportar. Você não passa provação acima das que você não pode suportar. Em Mateus capítulo 4, quem levou Jesus para o deserto? Foi o Senhor ou foi o diabo?
Quem levou Jesus para o deserto em Mateus capítulo 4? Foi o Espírito Santo ou foi o Espírito das trevas? Então, se você está no deserto, quem te trouxe para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocar você diante do diabo, para que o diabo venha te tentar com tantas outras ofertas e oferendas. Mas o segredo de ter oração respondida, o segredo de ter anjo suprindo as suas necessidades, o segredo de ter o próprio Deus se levantando ao seu favor, é não ceder às obras de Satanás, não ceder às hostes de Satanás, não ceder aos pratos. Continua adorando, continua adorando, continua adorando, continua adorando. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder. Continua adorando. Te louvarem. Esse é o segredo, é mais que estratégia. Você está até com medo da segunda-feira, né? Mas é sobre hoje. Ainda hoje o Senhor vai derramar fogo. Ainda hoje o Senhor vai derramar chuva. Ainda hoje, porque Ele é o Deus provedor. Aleluia. É hoje que Deus vai derramar fogo. É hoje que vai chover nesse lugar. É fogo e chuva. Diga, é fogo e chuva. Se você não crê, não tem problema. Mas se você crê, na sua vida vai acontecer. É fogo e chuva. É fogo e chuva. A Bíblia diz que os profetas de Baal não estavam tendo êxito com a sua oração. Então o que eles fez? Estavam pedindo e nada acontecia. A alma pede, o corpo pede, o espírito pede e nada acontece. O que eles começam a fazer? Se mutilar. O que tem de pessoas agora se automutilando, porque a alma pede, o espírito pede, o corpo pede, e a vida dela não é suprida. O que tem de pessoas suicidando, o que tem de pessoas tirando a própria vida, o que tem de pessoas, porque ela tem dinheiro, recebeu tudo, mas veio de Baal. Recebeu poderes, riquezas, mas veio de Baal. E Baal só sabe fazer uma coisa: matar, roubar e destruir. Ele dá uma falsa ilusão. É Baal. Deu meio-dia e nada de Baal mandar, então nós vamos nos cortar. Então nós vamos nos auto-sacrificar. Então nós vamos pedir socorro. Então nós vamos pedir agora, para que Baal, de alguma forma, intervenha. Porque agora nós vamos orar mais, vamos pôr mais sacrifício. E Baal nada, e Baal não faz. Para vocês que às vezes não sabem quem é Baal, Baal ele recebia até sacrifício de criança. Baal ele recebia até sacrifício de sangue, pessoas morriam e eram oferecidas no altar de Baal. Sabe o que o nosso Deus ele diz? Sabe o que o nosso Deus ele manda dizer aqui? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo não morto, como sacrifício vivo não mutilado, como sacrifício vivo e não quebrado, como sacrifício vivo e não quebrado, uma oferta perfeita, uma oferta gorda, como sacrifício vivo e não quebrado. Esse é o vosso culto racional. Para Baal eles oferecem mutilações, para Baal eles oferecem sangue derramado, mas para Deus ele quer você vivo, Deus ele quer você glorificando, Deus ele quer você adorando, Deus ele quer você dando glória a Deus.
apresente os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Lá no mundo a gente oferecia a Satanás o corpo morto. Morto pelas drogas, morto pela bebida, morto pela prostituição, morto por causa de crimes, morto por causa de muitas coisas. Mas aqui nós nascemos de novo. Você nasceu de novo. Então apresenta diante de Deus o seu novo nascimento. E nada, não caiu a fogo. E Elias, ele foi e falou assim, ó, capítulo de número 18, verso 20. Diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. No verso 27 vai dizer, ao meio-dia Elias começou a zombar dele, exclamando, gritai mais alto, já que ele é um Deus, pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Quem não conhece ao nosso Deus verdadeiro, acha que Deus está atendendo a oração de todos e não consegue escutar a nossa. O nosso Deus, ele ouve a irmã Vanessa e me ouve ao mesmo tempo. O nosso Deus, ele ouve a irmã Vânia e ouve o Isaac ao mesmo tempo. O nosso Deus está nos ouvindo aqui, está em outro culto agora. Ele está em outro culto agora, em outro país, ele está em outro estado, outro continente. Ele está aqui ao mesmo tempo. E se você estivesse em casa adorando, ele estaria. Se você estivesse no hospital, ele estaria. Se você estivesse na cadeia, ele estaria. Se você estiver adorando, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente no meio. Ele não fica na tela do celular, ele não está nas redes sociais, ele não está no YouTube, ele não é online, ele é presente, ele é o Deus presente, ele é o Emanuel, o Deus conosco. E Elias está zombando, esse Deus seus aí, ó, ele deve estar ouvindo outras pessoas aí, não conseguiu ouvir vocês não. E ó, já que ele é um Deus, pode ser que ele esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. Irmãos, primeiro segredo de ter uma oração com êxito é você entender que Deus não vai atender porque você gritou. É entender que Deus não vai atender sua oração porque você jejuou. Não é porque você ficou com fome. Isso moveu o coração de Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E atender, melhor do que gorduras de carneiros cevados. E atender, diga e atender. Porque às vezes a gente ouve, mas não obedece. E Deus manda e a gente não atende. E o segredo de ser ouvido é ouvir. O segredo de ser atendido é atender. Eu vou falar de novo. O segredo de ser ouvido é ouvir. O segredo de ser atendido é atender. Deus, por que eu não estou sendo ouvido? Deus está respondendo, por que você não me ouve? Deus, por que eu não estou sendo atendido? Por que você não me atende? Por que você não me ouve? Por que você não me atende? Porque quando eu falo para você ir, você volta. Quando eu falo para você não ir, você vai. Quando eu falo para você ficar, você vai. Quando eu falo para você não ir, você vai. Quando eu falo para você ir, você fica. Você fica. E é por isso que a sua oração não está sendo atendida.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nas suas próprias vontades, pelas suas próprias concupiscências. Mas o Senhor está dizendo assim: se atentamente ouvir a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, que hoje eu vos ordeno, tendo cuidado de atender, cuidar, guardar, fazer, cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, estas bênçãos correrão atrás de ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O segredo de ter oração respondida e as bênçãos alcançadas é ouvir e atender. Diga ouvir e atender. Ouvir e atender. Mas olha só. O verso 28 vai dizer assim: e mais eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, conforme o seu costume, porque eles fazem campanha e deu certo. Eles fazem propósitos e dá certo. Eles fazem tantas outras coisas e leva rosa para casa, ela seca e dá certo. Eles fazem leva o lenço do pastor e dá certo. Mas agora, diante da verdade, não está dando certo. Talvez você nem entendeu o que eu estou falando. Quando a palavra de Deus ela é exposta e a verdade vem, o passado vai ficar passado. E agora é um novo tempo. É um novo tempo. Se você está acostumado a fazer de um jeito e está dando certo, Deus está falando assim: agora é um novo tempo. A palavra de Deus, o que vem de Deus é a palavra. Qualquer outro culto que não está condizente com a palavra, não está aqui, ó. O culto racional, irmãos, é apresentar o corpo diante do Senhor em adoração. A gente fazia propósito de campanha para o crente trazer esse corpo para a igreja. Porque se ele não for motivado por causa das lutas, por causa das dívidas, ele não vem para a campanha. Se ele não for motivado por causa da doença, ele não vem. Houve um tempo que Deus estava enviando doença, por quê? O crente só vem pedir a cura. Vai que um dia ele vem pedir a cura e ouve a palavra. Vai que um dia ele vem pedir solução e ele ouve a palavra. Vai que um dia ele vem e sai daqui, é paralítico e sai andando, mas aí ele ouve a palavra. Aonde nós vamos entender que não é sobre sinais, é sobre a palavra. Se atentamente ouvir a minha voz, você não vai correr atrás de bênção. As bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Tem um hino que diz assim: bendito serei na terra, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar, e aonde eu colocar as plantas dos meus pés, sei que as tuas bênçãos chegará. Bendito será no campo, bendito será na amassadeira, bendito será a sua amassadeira, bendito será o ventre da sua esposa, bendito será, bendito será. Deuteronômio capítulo 28, coloca aqui para nós. Deuteronômio capítulo 28. Se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que desse dia te ordeno, espera aí, que neste dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Bendito será na cidade, bendito será no campo, benditos os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os carneiros dos teus rebanhos.
Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Continua. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênção aos teus celeiros, bem como todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. Bem como todo o trabalho realizado por tuas mãos, o Senhor teu Deus te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Fora de ti o seu povo, o Senhor fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu sobre juramento. Se obedecerdes, diga se obedecerdes, os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome do Senhor, e terão medo, e terão medo, e terão. Sabe por que você está sendo perseguido? Pela política? Porque eles têm medo. Sabe por que você está sendo perseguido por outras religiões? É porque eles têm medo. Sabe por que você está sendo perseguido por causa da cultura do Brasil? É porque eles têm medo de você. Quando você canta, o céu desce. Quando você ora, o céu desce. Quando você cultua, você toma a cidade. Quando você ora, você invade a cidade. Você invade tronos. Você derrota principados. Você quebra potestades. Porque você ouve a voz do Senhor. Sabe por que você está sendo perseguido? Porque eles têm medo. Mas eu vou dizer uma coisa. É hoje que Deus vai derramar fogo. É hoje que Deus vai derramar fogo. É hoje que Deus vai queimar o sacrifício perfeito. É hoje que Deus vai receber a nossa adoração. Pois eles continuem com medo. Pois eles continuem com medo, porque o nosso Deus vive, o nosso Deus reina, o nosso Deus é verdadeiro e Ele não muda, ainda que muitos homens retrocederam, ainda que só sobrou um profeta, ainda que só sobrou um holocausto, ainda que só sobrou um altar, levante esse altar para o céu e clama: Deus, manda fogo, porque o Senhor é verdadeiro, a sua palavra não mente, o seu favor não falta, o Senhor é fiel, diga. É por isso que eles têm medo. Mas olha só, volta para o texto. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Os profetas de Baal, vocês acham que eles param? Vocês acham que eles vivem uma vida sem jejum? Você acha que os profetas de Baal param de pedir para Baal? Irmãos, todas as religiões jejuam. Todas as religiões da terra jejuam. Não vou citar o nome, mas porque são muitos. Deu meio-dia, não teve resposta. Vocês acham que eles pararam? Sabe por que nós não estamos alcançando as bênçãos? Porque quando dá meio-dia e não tem resposta, a gente já não vem mais na igreja. E o problema é que a gente não quer servir a Deus de verdade e nem servir Baal. Então você não ganha nada. Vive uma vida mais miserável. E aí quando você vê os servos de Satanás prosperando, você fica indignado, mas eles têm um Deus. O problema é que eles não vão para o céu, você vai morar no céu. Você tem que se decidir. A gente faz campanha, não dá certo,
então não vem mais no culto. A gente faz jejum, não dá certo, então não vem mais no culto. Por quê? Não está dando certo, então vou procurar com as minhas próprias mãos. Eu vou me auto-sacrificar, auto-mutilar. E a Bíblia está dizendo que se o Senhor não guardar essa cidade, até o sentinela está trabalhando em vão. Então não adianta polícia, não adianta governo, não adianta prefeito, não adianta nada. Se o Senhor não fizer, nada vai acontecer. E ele vai dizer, inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então quando a gente não está disposto a permanecer, e nós vamos ser testados. Nós vamos ser testados. Se não estamos dispostos a ir para o deserto 40 dias, se não estamos dispostos a ignorar o pão com a barriga com fome, se não estamos dispostos a ignorar os prazeres dessa terra, os reinos desse mundo, diante das propostas do inimigo, o diabo está falando assim, ó, se prostrado me adorar, eu te dou tudo o que você está vendo aqui. E Jesus está falando assim, eu não quero. Eu quero obedecer. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ah, não, eu vou repetir a resposta de Jesus. Olha, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus está falando, obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe por que as nossas orações não estão sendo ouvidas? É porque a gente não permanece. Deu meio-dia, Elias está assim, ó. Fala para Baal, fala mais alto. Nada. 1h da tarde. Elias está assim, ó. Está quase na hora do meu almoço, hein? Nada. Nada. 2 horas. Nada. 3 horas. Os filhos de Baal foram almoçar. Não. Mas antes deles ir almoçar, Elias falou assim, não, espera aí, agora é minha hora. 3 horas da tarde. Vocês estão entendendo, irmãos, o segredo? Vocês estão entendendo o segredo? Que tem uma hora que Deus vai abrir os céus. Vocês estão entendendo que para Deus abrir os céus, deixa o mundo inteiro orar do jeito deles. Mas se você orar com entendimento, tem uma hora que Deus vai abrir os céus. Eu lembro de um ocorrido, da glória a Deus. Eu lembro de um ocorrido, minha sogra, foi em 2021. Minha cunhada, ela passou mal de um dia para o outro, assim, perdeu o movimento do corpo todo. Foi até eu que levei ela no médico. Ela foi perdendo progressivamente, a irmã Lohane. Esse é o testemunho da Lohane. Progressivamente, até a respiração, ela não conseguia respirar mais. Eles entubaram ela, e dali era sem diagnóstico. Sem diagnóstico nenhum. E nós oramos e nada, resposta nada. E quando a gente une em oração, geralmente a resposta vem rápida, mas dessa vez não. Até que um dia nós reunimos numa quinta-feira na casa da minha outra cunhada, a Ellen. Fizemos uma roda. E o pastor Corgesos, ele falou assim, Deus, seja feita a sua vontade. Fala o coração sangrando. A minha filha está entregue nas suas mãos. Ele orou dessa forma. E ali nós começamos a adorar. Já que não teve resposta, vamos iniciar uma adoração. Minha sogra virou e falou assim, eu vou iniciar agora um jejum. Enquanto Deus não responder, eu não volto a comer novamente. Esse dia marcou a minha vida, irmãos. Porque eu sei que tem uma forma de Deus responder. Eu aprendi dessa forma. Esse dia marcou a minha vida. Ela falou assim, eu inicio o meu jejum. Enquanto Deus não responder, eu não vou comer.
Ela passou a sexta-feira, o sábado, foi lá para minha casa, colocou um colchão na salinha lá de casa e deitou. E falou, eu só levanto daqui com a resposta. Aí o telefone às 18 horas do segundo dia, às 48 horas, eu estava do outro lado do quarto, eu estava vendo ela chorando de joelho, e o telefone tocou e o médico falou, olha, sua filha voltou do coma, está respirando, respondendo sem a intubação. Ela levantou e falou assim, tem café da tarde? Quem conhece o Deus que nós servimos, irmão, sabe aonde buscar Ele. Às vezes Deus ele não quer que você faça uma oração imediata, porque Ele pode responder no imediato. Mas às vezes Deus ele quer que você volte para o pó. Deus ele quer que você ponha o rosto no pó. Elias fez um altar, o fogo caiu. Os profetas de Baal foram presos, perseguidos. E agora Elias vira e fala assim, olha, vai chover. Só não sei como. 3 anos e meio sem chover. E Elias falou, segundo as minhas palavras, não vai chover. E 3 anos e meio ficaram sem chover. Só que olha o altar que Elias levanta para Deus. Ele pede para trazer barril de água. Vamos ler na Bíblia. Porque se você quer que faz chover na sua vida, você vai ter que entregar a oferta primeiro. Amém? Ou Deus mudou? Então vamos lá. Olha aí no verso de número 30. Aliás, olha aqui. Eu vou ler da minha Bíblia aqui, ó. E ele está lá, ó, fazendo sacrifício. Verso de número 30. Acompanha comigo aqui. Então Elias convocou todo o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Não, volta lá. E Elias restaurou o altar do Senhor que havia sido destruído. Por que que o fogo não cai? Porque não tem altar. Por que que a vida está cada vez pior? Porque está faltando altar. Reconstrói o altar. Reconstrói o altar do Senhor que está em ruínas. Reconstrói o altar do Senhor que está em escombros. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. O que que ele fez? O memorial que aconteceu lá com Josué. Josué pegou as 12 pedras, cada uma com o nome dos filhos de Jacó, e colocou ali bem no meio do rio. E ele falou, esse é um memorial, esse é um altar. E toda vez que a gente passar por lá, nós vamos lembrar que nós temos um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que colocou uma nuvem para nos cobrir do sol e uma chama de fogo para nos cobrir do frio. Um Deus que não falta. Eu estou levantando essa pedra e ele está reparando o altar que foi esquecido. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus do deserto. Deus continua sendo Deus da terra prometida. E Ele está falando assim, vamos lembrar então, porque eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou trazer à memória a palavra da verdade. Eu vou trazer à memória Deuteronômio 28. Eu vou trazer à memória as promessas, 8.000 promessas contidas na Bíblia. E quando eu oro com as memórias ativas, com a mente blindada, lembrando que fiel é aquele que prometeu e ele não retrocede, meu altar está sendo levantado, sobre os quais havia chegado a palavra do Senhor, afirmando, Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome do Senhor, o Senhor. Em seguida fez em volta do altar uma valeta com 2 ceás.
capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Não, volta lá. O que é 2 CAs? São 4 valas, são 4 profundidades. Amém? Olha aqui, olha o verso que nós estamos lendo, é o 32. Então, observe bem, verso 32, ó. E tomando as pedras, reedificou o altar ao nome do Senhor. Em seguida fez o altar uma valeta de 2 CAs. Capacidade para conter mais de 12 litros de semente. Cada valeta cabe 1 litro de semente, são 4. Amém? E aí, capacidade para conter, aliás, 12 litros de semente, corrigindo. Então arrumou toda a lenha e cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha e o ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. Vamos dizer de novo, ó. Enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. Elias está falando assim, aqui tem um altar, aqui tem uma vala, cabe 12 litros de semente, uma vala extensa. Agora eu preciso colocar a lenha. E quem está colocando o sacrifício lá? O povo. Não é profeta de Baal que está pondo, não, irmãos, é o povo. Deus não recebe sacrifício de Baal. Sacrifício para Baal é para Baal. Amém? Deus recebe a oferta do povo. E aí Deus ele está falando assim, ó, e aí Elias está falando assim, coloca lenha. Agora você vai deitar água. Deita 4 barris de água, mas a terra está o quê? 3 anos e meio sem chover. Observe que o sacrifício, ele tem que ser verdadeiro. Sabe por que as orações não são respondidas? Porque a luta aperta na nossa casa e nós deixamos de adorar o Senhor. O patrão corta o seu salário e você deixa de ser dizimista e ofertante. Por que as coisas se apertam e não tem altar reparado? Porque nós adoecemos e deixamos de louvar a Deus. Por causa de simples dor de cabeça, a gente já não vem mais no culto. Mas os adoradores de Baal estão se automutilando. Os adoradores de Baal estão tomando banho de sangue durante 27 dias de jejum. Vocês estão entendendo? Está faltando altar. O Espírito Santo de Deus está nos alertando. Está faltando só reparar o altar, que Ele vai derramar a chuva. Está faltando chuva, então coloca água nesse altar. Amém? A gente vai falando desses assuntos, muitos vão saindo da igreja, porque não quer adorar a Deus, porque adorar a Deus exige sacrifício. Adorar a Deus exige obediência, exige posicionamento. E Deus está falando assim, levanta um altar para mim, repara o altar. Procurei um homem que se colocasse na brecha em favor dessa terra e não encontrei um. Que reparasse os muros, que tampasse as brechas, ficasse na brecha. Está faltando isso. A gente levantar altares para o Senhor, construir alguma coisa. Vocês estão entendendo? Quando nós queremos dar sacrifícios para o Senhor, nós estamos condicionando o sacrifício. Deus conhece o nosso coração. Se o pastor não faz o que eu quero, também não sou ofertante, não sou dizimista. Se o pastor não prega da forma que eu gosto de ouvir, eu não vou ser dizimista nessa igreja.
Você acha que a igreja está perdendo com isso? Quem está perdendo é você mesmo que está na rebeldia. Amém ou não amém? E se você acha que essa pregação está ouvindo, é só vocês que estão aqui? Não, enganado. Estou pregando, vou pôr ela lá no YouTube. Está faltando altar. Sabe qual o sinal que está acontecendo agora? Não é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, não. É um redemoinho que está vindo nas costas do Brasil. Já pegou Venezuela, já pegou a Colômbia, já está encostando no Paraguai, está faltando alimento, está faltando comida, está faltando água. E Deus está falando assim, Brasil, volta. Volta para mim, Brasil. Já está chegando, rodeando o Rio de Janeiro, a costa dos mares. Está faltando altar no Brasil. Esse é um país da terra maravilhosa. Deus, Ele prometeu suprir esta nação, mas se esse povo não clamar, se nós não posicionar e adorar a Deus de verdade, irmãos, vai faltar para aqueles que não têm Deus. E vai faltar para a igreja que acha que tem. Mas se nós servirmos a Deus de verdade, nesta casa não falta. Na sua casa não falta. Deus continua sendo Deus. Eu repito dizendo, Deus continua sendo Deus. E eu vou ter que entregar isso aqui. Os irmãos me perdoam, nós ainda estamos no horário. Observe bem. Olha só. Então, e acrescentou, procede repetir esse procedimento uma segunda vez. E eles fizeram a segunda vez de novo, ordenou fazer a terceira vez. E eles sim fizeram pela terceira vez. Elias, ele pede os canteiros de água e está faltando água no mundo. E ele fala assim, põe de novo. Porque o que vocês são acostumados a fazer para Baal é muito maior. Vocês derramam sangue para o Baal. Vocês ficam à noitada sem dormir para Baal. Vocês vão para o baile funk. Está falando para o mundo desse jeito. Olha, vocês vão para o baile funk, passam a noite inteira se drogando, se prostituindo. Agora, para mim, vai ter que vir de joelho, pela primeira vez, pela segunda vez, pela quarta vez, passar vigília. Até no seu coração reconhecer que eu sou o Senhor dos exércitos. E depois eu derramo a bênção. E depois eu derramo fogo. E depois eu derramo a chuva. Mas primeiro vai ter que vir de joelho. A gente quer sair lá da garra de Satanás, irmão, fazendo todo o sacrifício para o diabo, fumando 5 cartelas de cigarros por minuto, e quando chega na igreja a gente está doido para ir embora. Mas Deus está falando, fica até meio-dia, fica até 3 horas da tarde, repara o altar, enche esse altar de adoração, e você vai ver que eu sou Deus, continuo sendo Deus, continuo sendo o Senhor. Deus quer tempo com a sua noiva, Deus quer tempo com a sua igreja, é o tempo de Deus, é o tempo de adorar, é tempo de adorar. Não vai acontecer com uma oração michurunca. Não vai acontecer com uma oração de 10 minutos. É tempo. Tempo. É tempo. Nem que você deita e não fale nada. Deus quer o tempo que você entregou para o mundo. Nem que você dobre os joelhos e não ore. Mas Deus, Ele quer o tempo. Nem que você deita na sala da sua casa e se derrame em lágrimas. Mas Deus, Ele quer o tempo, é o tempo. Deus está falando para a igreja, entrega o seu tempo. Você consegue ouvir isso? Nós conseguimos ouvir isso, igreja. Porque se você acha que eu estou falando aqui de mim mesmo, sem que Deus vai lá na minha vida e me esmaga primeiro, sem que Deus Ele vai tomar todas as provisões, me joga no deserto. Deus está falando assim, eu quero tempo. Eu quero que vocês vão me servir no deserto, acaba de 3 dias de distância do Egito. Tempo, tempo. Amém?
E aí, olha o que vai acontecer. Do redor que toda aquela água corria ao redor do altar. Ele encheu tanto que a água até escorria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando a chegada do pôr do sol, isso aqui é que hora mesmo? 6 horas da tarde. Quando se apresentava a oferta, quem foi almoçar? Diga amém. Ninguém. Aqui, irmão, é um negócio que começou aqui, ó, uma guerra, 5 horas da manhã. É igual a minha sogra falou, eu só levanto daqui se eu vencer essa batalha. Eu só arredo o pé daqui depois que cair chuva de bênção nesse lugar. Ao pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, aqui é o lugar de apresentar o quê? Às 3 horas é o lugar é a hora de apresentar o quê? O sacrifício. Porque às 3 horas você já não está aguentando ficar com o corpo parado. Mas às 6 horas é a hora de entregar a oferta. Foi às 6 horas que a minha sogra levantou e falou assim, glória a Deus. Foi às 6 horas que Deus respondeu. Foi às 6 horas que o telefone tocou. Foi às 6 horas que a cura veio. E às 6 horas que o fogo vai cair. Você não está entendendo? Porque às vezes você está acostumado a ouvir um tanto de pregador pregando que vai acontecer e não acontece nada. Mas se atentamente ouvir a voz do Senhor e guardar, e orar, e buscar, e esperar, a bênção vai chegar ainda hoje. Eu vou fazer isso. Amém? Então vamos lá. E aí, eu estou aqui, ó. Então, no mesmo instante, caiu o fogo do Senhor, diga do Senhor, sobre o sacrifício e queimou completamente. Verso 38. Bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta. Ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou esse acontecimento diante dos teus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram em uma só voz: só o Senhor, o Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias lhe ordenou: prender agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Verso 41, em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Elias ouvia e Acabe não ouvia nada. Acabe estava com fome. Meio-dia, Acabe, o milagre não vai ser meio-dia. 3 horas da tarde, Acabe, o milagre não vai ser às 3 horas da tarde, você vai ficar com fome. Acabe é o rei de Israel, irmãos, com fome. 6 horas da tarde, Deus derrama fogo. E depois que Deus derrama fogo, aí você pode voltar a comer. Depois que Deus derrama fogo, você pode parar de jejuar. Depois que Deus derrama fogo, você pode parar de orar. Depois que Deus derrama fogo, você pode voltar para casa. Enquanto Deus não derrama fogo, não pode parar. É quando a gente dobra os joelhos e só levanta quando Deus derrama fogo. Eu já ouço o barulho da chuva. Você ouve o barulho da chuva? Ou você está ouvindo o barulho das reportagens? Ou nós estamos ouvindo o barulho da Rede Globo dizendo que a terra vai ser destruída? Não, eu ouço o barulho das muitas águas que vêm do céu. O nosso Deus não muda. Verso 43.
Então ordenou o seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele está dizendo assim: vá lá na praia. Eu vou concluir aqui, por causa do horário. Ele subiu, olhou e disse: nada há lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Ó, presta atenção, servo de Deus. Quem é servo de Deus, diga glória a Deus. Se desse para olhar da janela, o próprio Elias levantava da oração, ele estava de joelhos, orando. A Bíblia diz que ele estava com o rosto no pó, a cara lá no chão, de joelho, e ele está orando. E ele falou para Acabe assim: Acabe, corre para Israel, porque vai chover, pode almoçar. Corre, senão não vai dar tempo, que se a chuva te pegar na rua, você vai almoçar só amanhã. Vai chover, vai dar uma tempestade, Acabe, que vai acabar com você no meio da rua. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou dobrar os joelhos. E ele está de joelho dobrado ali. Ele vira para o seu servo e fala assim: olha, vai lá na beira do mar e olha se tem um sinal nas nuvens, no céu. Ele foi lá, se ele pudesse olhar pela janela, ele dava uma olhada para a janela e falava assim: não apareceu nada. Mas ele teve que deslocar da onde Elias estava, correr, ir lá e observar. Quem é servo de Deus não tem preguiça. É isso que Deus quer entregar. Você fez a primeira vez, não aconteceu nada. Fez a segunda, não aconteceu nada. Não é sobre campanha de 7 elos. É sobre obediência. Se Deus está falando no altar, nós temos que obedecer. Agora, se for o diabo que está falando, nós não vamos obedecer. Se for o homem que está falando, nós não vamos obedecer. Mas se atentamente ouvir a minha voz, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque a gente quer ouvir a voz do Senhor na voz do Cid Moreira. A gente quer ouvir a voz do Senhor na voz do Jornal Nacional. A gente quer ouvir a voz do Senhor na voz dos doutores do YouTube. Por isso que está muitos com comichão nas orelhas. Dos doutores e os mestres. Mas Deus está falando: se atentamente ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos. Às vezes Deus fala assim: olha, chega mais perto. A gente não quer chegar por rebeldia. É por isso que não vai receber. Não vai receber. Porque quem está falando na casa é o Senhor. Amém? Deus está falando assim: chega mais perto. Mas eu não vou chegar mais perto porque eu estou fora da comunhão. Estou fora da concordância. Se eu chegar mais perto, manifesta. Se eu chegar mais perto, manifesta. E Deus está falando assim: chega mais perto. Se ouvir a minha voz, vai receber. Mas se não ouvir, e Elias está de joelho, joelho dobrado, joelho, com o rosto no pó, 3 horas, 4 horas, e tá. Aí já é 6 horas, ele vai para o joelho e está dando 1 hora. E o servo está indo lá 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a 4ª vez eu até acredito que ele está até com dor na coluna, tentando correr. Vai correndo e volta. Não tem nada, volta de novo. Volta de novo, não tem nada. É igual hoje, a mesa de som não ia ligar, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, volta de novo. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Sabe o que esse homem estava dizendo para Elias? Eu não estou vendo nada significativo. Agora eu vejo uma nuvem, que toda vez que a gente vai, a gente acha que é no esforço dos nossos braços, no esforço do nosso corpo. Aí quando você vê um milagre pequenininho, você fala assim: ah, Deus não é Deus nessa igreja não. Ah, Deus curou uma dorzinha de cabeça, então Deus não é Deus nessa igreja não.
Ele está falando assim, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Opa, um sinal de que Deus é Deus nesse lugar. A irmã contou o testemunho lá, opa, é um sinal que Deus está operando nesse lugar, glória a Deus. O irmão ligou para mim essa semana e falou assim, opa, pastor, eu vou mudar de emprego, vou abrir uma empresa. Deus me deu a direção, opa, é um sinal de que Deus está derramando chuva. Ele ia falar assim, então, ó, corre, porque vai chover, olha só. Na 7ª vez, exclamou o servo, há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão do homem. Diga mas. Esse é o problema. Uma nuvem que se levanta do mar, mas. Amém? Do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu, sobe e leva esta mensagem a Acabe. Prepara o teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de ir. Essa é a mensagem que eu estou dizendo para a igreja. Essa é a mensagem que eu estou entregando aqui, que o Senhor mandou. Sobe, prepara o teu carro e desce. Prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Escreve isso aí. Prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Se coloque de pé. Aleluia. Soberano Deus, fecha os teus olhos. Pai eterno, o Senhor nunca negará bem alguns que vivem em retidão. Esta é a tua palavra. E o motivo desta mensagem hoje é que nós possamos alinhar o nosso coração. Eu não sou nada e eu tenho muita coisa para melhorar, Jesus. Os meus comportamentos, a minha fala, o meu jeito de ser, tudo tem que ser mudado, moldado por Ti, Jesus. Se eu disser que alguém é perfeito, é porque eu não tenho uma visão. Se eu disser que eu sou perfeito, é porque eu também estou cego. Se eu disser que o outro está errado, é porque eu também não tenho capacidade de julgamento. Se eu disser que o outro está certo, também não tenho essa capacidade. Mas nós carregamos a tua palavra, que é a arca do Senhor. Nós carregamos a vontade do Senhor nos nossos lábios, no nosso coração. Nós somos transmissores do propósito. Quem governa esta igreja é o Senhor. Quem governa a minha casa é o Senhor. Quem governa a minha vida é o Senhor. Eu não tenho capacidade. Nós não temos capacidade alguma de fazer algo que surpreenda o Senhor, para que mova a mão do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que nos possa salvar, para que não nos possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados, agravados, para que não nos possa ouvir. Mas é as nossas iniquidades, é a nossa falta de equidade, é por causa dos nossos falsos julgamentos. Faz com que os olhos do Senhor não nos vejam, os ouvidos do Senhor não nos ouçam, não nos atenda com as suas mãos. Os nossos pecados encobrem o rosto do Senhor em relação a nos socorrer. Mas a palavra do Senhor diz que se atentamente ouvir a voz do Senhor e ter o cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor nos ordena, o Senhor fará com que as bênçãos virão sobre nós, nos alcançarão. A palavra do Senhor diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, mas se recusardes e fortes rebeldes,
sereis devorados à espada. O nosso país está sendo um país que necessita de uma intervenção do Senhor. Mas é um país que está operando, meu Pai, pela iniquidade. É um país que despreza os teus profetas. É um país que despreza a adoração, é um país, ó Pai, que despreza o altar do Senhor. É um país que aprendeu a dar ouvidos aos doutores da internet. Muitos criaram as suas próprias doutrinas sobre adoração. Muitos esqueceram da doutrina da tua palavra, que mostra como que se levanta altar, aquele que Abraão levantou, aquele que Israel levantou, aquele que Isaac levantou. Nós esquecemos dos altares do Senhor. E nós pedimos perdão. E nós pedimos perdão. E nós pedimos perdão. E nós pedimos perdão. Que o nosso coração se volta a Ti, Jesus, nesta manhã. E nós possamos lembrar dos Seus fundamentos. De que a cultura inova, os livros inovam, as pregações mudam, mas passa os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar. A maneira de pregar muda, a maneira de cantar muda, a maneira de fazer muda, mas a tua palavra não mudará. A maneira de se achegar muda, a maneira de cultuar muda, a maneira de fazer o louvor muda, mas a tua palavra. Eu dou meu coração. Oh, aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração.